Bom, agora a gente vai ver o que é energia. Vocês devem ter lido, né, eu espero, o capítulo em que ele fala que a gente não tem uma definição muito clara de energia. E se vocês forem procurar por aí, nos livros, vocês vão encontrar uma redundância entre a definição de energia e a definição de trabalho. Tá, então eu não vou nem me atrever a definir o que é energia, mas a gente vai trabalhar com as características e como identificar a energia no nosso sistema e no nosso exercício, quando a gente for trabalhar com isso. Sempre lembrando que todas as coisas na física a gente trabalha com conservação de duas coisas básicas. A primeira delas é a conservação de energia. Então, os dois próximos capítulos, como eu falei para vocês em aula, são um dos capítulos mais importantes, ou os dois capítulos mais importantes que vai ter para a gente estudar toda a física daqui para frente, né? A gente vai trabalhar com energia do início até o fim. Nessa primeira parte, a gente vai ficar com energia mecânica, com a parte que compete à física 1. Então, vamos lá, vamos começar com as características. Quais são as características básicas que fazem a gente reconhecer que estamos falando de energia? E aí a gente precisa ter muito claro na nossa mente que energia não é a mesma coisa que força. Força, ela sempre vai existir aos pares. Eu vou precisar de duas coisas interagindo uma com a outra para que a força exista. A energia não. A energia, ela é do objeto e que a gente está estudando, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer aqui, que é uma característica super importante, é que a energia pode ser armazenada, coisa que a força não pode, né? Então, pode ser armazenada. Outra característica muito importante que ela tem é que ela é uma grandeza escalar. Se a gente falar, estou comendo uma barra de cereal que tem 322 quilocalorias. Eu não faço ideia de quanto que tem numa barra, tá, gente? Posso estar viajando no número. Mas, enfim, tem 322 quilocalorias. É uma unidade de energia e ela nos dá um valor que eu consigo entender aquilo ali. Né? Principalmente quem trabalha com a parte de dieta, com a parte alimentar, entende muito bem o que aqueles 322 representa e quais as consequências de consumir aquela barrinha. Então, grandeza escalar, se eu falar um valor, é o suficiente. Claro que como a gente vai trabalhar com a parte de conservação, nós vamos colocar um sinalzinho ali, mas esse sinal depois a gente conversa sobre ele. Ele não tem a ver com a grandeza que a energia é, e ele tem a ver sim com o balanço, então ele é relativo. Por isso não é escalar. Outra coisa muito importante que é uma característica da energia é que ela se transforma o tempo todo. Então, eu tenho diversos tipos de energia e ela está sempre sendo transformada. Então, vamos colocar aqui, se transforma em diferentes tipos de energia. Vamos só deixar assim por enquanto, daí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os tipos de energia. Mas eu tenho uma transformação e essa é a parte mais importante que a gente vai marcar aqui de amarelinho. A energia, ela se transforma. E aí, em cima desse se transforma que a gente vai trabalhar na conservação. Então, eu não perco energia. Ela se transforma em alguma coisa que às vezes eu não consigo recuperar, outras vezes eu consigo e transformo em outros processos, né? Ela também pode ser transferida de um objeto para outro. Pode ser transferida de um objeto para outro. Ou de um objeto para o sistema, ou do sistema para o objeto. Daí depende do que a gente está estudando. Outra coisa que a gente tem aqui que é super importante
que aí vai entrar na parte da conservação, ó, então nós vamos pegar a parte do se transforma e se transfere, e vamos colocar para a conservação da energia. Então, ó, vou escrever aqui em letrinha maiúscula, porque a conservação é a coisa mais importante que a gente tem aqui. Conservação da energia. E aí, o que tem de interessante aqui? A quantidade total do meu sistema é sempre a mesma. Quantidade total de energia do sistema se conserva. E aí vocês pensem em número, tá? É sempre o mesmo valor. Se eu tiver 322 calorias, o meu valor total, independente dos processos que aconteçam, vai ser sempre 322. Então, essa é a parte mais importante, não houve violação dessa conservação até hoje na física, e é por isso que ela é tão importante. Tá? A gente trabalha com tudo que a gente está fazendo, com todas as transformações, principalmente dentro de um curso de engenharia, a gente transforma muita coisa. No final dessa transformação, o tanto que eu tinha de energia lá no começo, eu vou ter a mesma quantidade no fim. O que vai acontecer é que essa energia que eu tinha lá no começo pode ter sido transferida ou pode ter sido transformada de um tipo de energia em outro ou de um objeto para outro. Mas quando eu somar todas as energias que eu tenho no sistema, eu sempre vou encontrar o mesmo valor. Coisa que não acontece para força, nada disso aqui acontece para força. Então, vocês podem aproveitar isso aqui para compreender o que é energia e também para compreender o que a força não é. Ela não é nada disso aqui, tá, gente? Então, isso daí é uma das coisas super importantes que tem aqui. Bom, agora eu vou colocar para vocês os tipos. Tipos de energia. E a gente vai trabalhar com dois tipos principais. Opa! Eu vou colocar conservação. Tipos de energia. Nós vamos ter dois tipos principais de energia. O primeiro deles se refere ao movimento e o segundo deles ao armazenamento. E aí vamos ter a seguinte: energia cinética é a energia de quando o meu objeto tem movimento. E aí, por movimento, a gente tem que lembrar da velocidade, né? Então, esse movimento aqui tem a ver com velocidade. Como que a gente faz o cálculo da energia cinética? Energia cinética é igual a massa do meu objeto vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. E quando eu estou em uma energia que ela de movimento, desculpa, que ela não é de movimento, que ela está armazenada no meu objeto, ela vai ser chamada de energia potencial. Certo? E aí, energia potencial, eu vou abrir ela em dois tipos, que são os tipos que a gente vai estudar nesses capítulos que a gente vai ver agora. Que uma delas tem a ver com a força gravitacional. E aí, para nós, como a gente vai trabalhar em relação à Terra por enquanto, ela vai depender de uma determinada altura. Deixa eu escrever, eu ia botar H, mas eu vou escrever a altura primeiro e depois eu coloco o H. Então, depende de uma determinada altura, sempre em relação a um referencial, eu preciso determinar onde está o meu zero, e eu vou calcular ela como sendo m vezes g vezes h. A outra que a gente tem vai estar relacionado ou a uma mola ou a um elástico. E eles precisam estar deformados. Se eles não estiverem deformados, eu não vou ter essa energia potencial. O que seria esse deformado aqui? Quando eles estão encolhidos
ou quando eles estão esticados. Esses dois casos aqui são casos que vão gerar a energia potencial elástica. Então, aqui, vamos só colocar no mesmo padrão aqui para ficar legal. Então, energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Tá? E aí, a elástica está relacionada a uma mola ou a um elástico deformado. Deixa eu só arrumar aqui. Elástica. Aí, perfeito. E como que nós vamos fazer o cálculo dela? Bom, vai depender do tipo de mola que a gente tem, que é esse K aqui, que é uma constante elástica, vezes o tanto que ela é deformada, ou encolhida, ou esticada, ao quadrado dividido por 2. Nós vamos trabalhar com essas três aqui, tá, gente? E aí, o que a gente precisa cuidar, porque no meio dessa transferência, ou no meio dessa transformação de uma energia para outra, mais na transferência, tá? Eu vou trabalhar dentro da transferência. A gente vai ter uma coisinha que se chama trabalho. Lá no início eu falei para vocês que existe uma redundância entre a definição de energia e a definição de trabalho. O trabalho, ele é uma maneira de transferir energia de um lugar para outro. Eu gosto quando trabalho no ensino médio, redundante a palavra, bom, enfim, quando estou com alunos de ensino médio, como é muito mais simples e eu preciso simplificar ainda mais a definição, eu gosto de falar para o aluno assim, ó, tu tem uma energia de um rio que ele está numa certa altura. Quando a água que está nesse rio ela cai, ela perde energia potencial e ela segue o rumo dela com uma velocidade maior na parte de baixo do rio. Até aí tudo bem. O que o homem fez? O homem se aproveitou dessa transferência de energia, dessa queda da água e colocou uma turbina, colocou um moinho ali. E a partir disso eu consigo pegar aquela energia da queda e converter ela e transformar ela numa outra energia. Nos primeiros moinhos a gente usava para fazer farinha ou para fazer algum outro tipo de trabalho mecânico, que é o que a gente está vendo aqui, então ele se encaixa super bem. E hoje em dia a gente tem as usinas que usam o mesmo princípio. Então a gente vai ver que o trabalho ele é uma forma de transformar energia de um tipo em outro. Então ele é uma transformação, transforma um tipo de energia, ou transfere, né? Vamos colocar transfere, fica melhor de entender. Transfere um tipo de energia para outro tipo ou de um objeto para outro. Certo? Quando a gente quando a gente trabalha com essa transferência aqui, a gente vai ver nos próximos capítulos que vão surgir dois teoremas. Então, o tanto de energia cinética que um corpo perdeu ou ganhou, se ele perdeu ou ganhou, teve uma transferência. Vai ter trabalho, vai ter um teorema do trabalho ali no meio. O tanto de energia potencial que um objeto ganha ou perde, se ele ganhou ou perdeu, teve uma transferência. Se teve uma transferência, vai ter um trabalho, vai ter um teorema aí também. Nós vamos olhar um por um, porque cada um deles tem uma característica diferente. O que a gente precisa cuidar com o trabalho? Só terá trabalho? Só temos trabalho, deixa eu colocar ali essa letrinha que nós vamos usar, que vai ser o W, né? Então, só temos trabalho quando existir deslocamento. Deslocamento. Certo? Precisa ter esse deslocamento, isso daqui é super importante. E aí a gente vai conseguir associar esse trabalho a uma força. Já que tem esse deslocamento, podemos associar a uma força.
E aí, qual que é a relação que vai existir entre esses dois? Bom, força é vetorial e deslocamento é vetorial. Quando eu relaciono esses dois, eu tenho um trabalho que ele me dá um valor quantitativo de energia que é escalar. Então, basicamente, o meu trabalho vai ser um produto escalar, e aí revisem, lá dentro do Halliday tem um capítulo que fala bastante sobre produto escalar entre dois vetores, voltem lá porque nós vamos usar aquelas fórmulas, ok? Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai trabalhar. E aí, eu posso verificar qual que é o sinal do meu trabalho, o sinal dessa transferência, se é uma transferência em que eu ganho energia ou que eu perco energia, pelo sinal da força e do deslocamento. Então, se a força e o deslocamento têm o mesmo sinal, ou seja, o mesmo sentido, se eles têm o mesmo sinal ou o mesmo sentido, eu vou ter um trabalho positivo. Se a força e o deslocamento têm sinais opostos, ou seja, sentidos opostos, eu vou ter um trabalho negativo. E aí, o que significa trabalho positivo e trabalho negativo? Trabalho positivo é quando o sistema ganha energia, ou o bloco, né? Aí vai depender da referência que eu tenha. Se eu quero saber em relação ao sistema e o trabalho do sistema é positivo, é porque o sistema está ganhando energia. Se eu quero saber o trabalho do bloco e o trabalho do bloco é positivo, é porque o bloco está ganhando energia. Então, eu sempre preciso determinar quem é o meu sujeito, quem que a gente está estudando e quem que a gente está analisando. E aí, dá para entender direitinho esses sinais aqui. Por isso que eu disse lá no início que é relativo, ele não é vetorial, tá? Ele vai depender de quem que a gente está analisando. Então, esse daqui perde energia. Beleza? Mesma coisa do anterior. Depende de quem que eu estou falando. Se o trabalho do sistema é negativo, o sistema está doando energia. Se o trabalho do bloco é negativo, o bloco está doando energia para outro lugar, transferindo para outro momento.